Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Educar Sua Mente de Susan Wise Bauer, em nossa série de vídeos analisando cada capítulo. Agora estamos no capítulo 6, que tem como título A História do Eu, Autobiografias e Memórias. Nesse capítulo, a autora Susan Bauer vai tratar sobre autobiografia, como ler esse tipo de livro, entender melhor aí todas as suas características e tudo mais. E no final do capítulo ela dá uma lista de vários livros que são autobiografias que você pode consultar os resumos e ler aí para ver se você tem interesse, ou mesmo ler na ordem cronológica aí, né? É interessante primeiramente pensar na autobiografia como um livro que relata a história do próprio escritor. Né? O próprio escritor coloca ali todas as suas memórias, aquilo que ele passou e aquilo que ele conquistou, ou daquilo que ele concorda ou discorda e tudo mais. Então é interessante que normalmente as autobiografias devem despertar o interesse geral. Normalmente as pessoas não se interessam por saber sobre a vida das outras, a não ser que seja alguém de renome, alguém que conquistou algo diferenciado ou que tenha algo a acrescentar. Então é muito comum as autobiografias mais renomadas são daquelas pessoas que chamam a atenção por seus feitos em vida. E isso é interessante justamente para demonstrar que é um tipo particular de livro, que está muito ligado à própria pessoa do escritor e à forma como ela relata os acontecimentos. Mas por que a autobiografia ela é mais complicada do que você imagina? Aqui a autora coloca essa parte no livro e explica que a primeira autobiografia, como nós conhecemos, surgiu com Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, onde ele relata ali a sua vida por sua conversão ao cristianismo, e ele fala sobre toda a sua vida nesse aspecto, demonstrando aí os pecados que ele cometeu e depois o seu processo de conversão e tudo mais, né? É interessante dizer que na autobiografia não se relata os fatos da vida de alguém, e sim relata aquilo que se passa da experiência daquela pessoa. Então é como se fosse um longo tratado sobre si mesmo, e não é apenas relatar fatos e datas, etc. Existe uma retrospectiva muito mais filosófica, psicológica e pessoal do escritor em relação à sua própria vida. E Santo Agostinho ele se preocupava em mostrar aí sua vida de pecador e sua busca por Deus até sua conversão ao cristianismo e tudo mais. E também ele trouxe o modelo de autobiografia, no sentido de que relatava a própria vida desde o início até aquele momento em que ele estava escrevendo o texto. Antes de Santo Agostinho, existiam já relatos autobiográficos, mas nada que constituísse um livro propriamente sobre isso. Então, por isso que a obra do Santo Agostinho foi inovadora nesse sentido. Existe, de certa forma, uma grande divisão das autobiografias. A autobiografia religiosa, que é o exemplo máximo de Santo Agostinho, e existe depois a autobiografia cética, que traz aí relatos que não têm relação religiosa. São relatos aí, de políticos, relatos de filósofos, de pensadores racionalistas, que surgiu aí basicamente a partir do iluminismo, com alguns escritores como Rousseau, e outros, que tratavam sobre suas próprias vidas dentro desse aspecto aí de cunho mais racionalista. Então, não se sabe quem se basicamente nessas autobiografias céticas, não se busca a ideia de Deus, então há uma crítica própria em si naquele texto, ou seja, ela narra a história de si mesmo com objetivo, sem contar aí com essa ideia de Deus ou transcendência, e tudo mais. Então existe essa diferenciação entre autobiografias religiosas, pode-se dizer espirituais, e autobiografias céticas, que narram as coisas como elas são materialmente, pode-se dizer assim, sem levar em consideração a existência de Deus, etc. Logo em seguida, a autora coloca 5 minutos de história da crítica da autobiografia, onde ela narra um pouco sobre a história da autobiografia, como se desenvolveu esse tipo de livro. Primeiramente, não existe um padrão de autobiografia. É muito diferente dos outros tipos de livros, que tem aí um certo padrão de escrita, uma certa técnica própria para aquele tipo de livro.
Na autobiografia, simplesmente é feito o relato da vida daquele próprio escritor, né? Não há uma técnica específica, né? Alguns narram de uma forma sintética, outros narram de uma forma analítica, outros são bem específicos sobre ponto determinado da vida, outros narram a vida toda em detalhes, e vai depender muito de cada tipo de escritor, né? Então não há uma busca por técnica, não havia, por exemplo, tratados de técnicas sobre como escrever autobiografias, né? E não há relativos estudos relacionados à autobiografia até a década de 50, né? Onde passou a haver um maior interesse por esse tipo de livro e também um maior aprimoramento e estudo sobre as autobiografias, né? Normalmente os romances eles são classificados, como nós já vimos, em várias escolas, né, ou movimentos, né? Temos o movimento realista, e outros movimentos que tem aí modernos, né, pós-modernos e tal, sobre os romances. Na autobiografia em si não há um tipo de movimento, simplesmente o autor relata aquela história, não há aí uma corrente de ideias a ser seguida, etc., né? Então, a autobiografia, segundo a Susan Bauer, é uma espécie de arte, porque ela é uma reflexão própria da pessoa, tentando expor para os outros algum tipo de vida, basicamente. Então, a autobiografia foi vista, né, com muito, basicamente com muita restrição, né, e era considerada uma literatura de segunda categoria por muito tempo. Na década de 50, como eu disse, né, os críticos passaram a estudar a autobiografia com um maior olhar, especificamente com um enfoque aí do psicológico, né, após a ascensão aí das ideias de Freud na psicologia, na psicanálise, as pessoas passaram a estudar com um olhar aí relacionado a isso, a própria autobiografia, fazendo aí vários relatos e dando importância a esse tipo de literatura, né? E existem vários tipos de autobiografia, existe uma classificação até relativamente grande, né? Mas podemos subdividir a autobiografia em 3 tipos: a autobiografia masculina, a autobiografia feminina e a autobiografia negra nos Estados Unidos. A autobiografia masculina, normalmente, ela é um tipo de forma de relatar a vida, né? Normalmente, o autor relata a sua vida como épica, como sendo uma jornada, uma conquista em relação a algo. Enquanto que as autobiografias femininas, normalmente as mulheres relatavam atos como ser paciente em relação a uma adversidade, como atuar de uma forma passiva e como ser submissa. Esse era o tipo de padrão das autobiografias, né? Enquanto que existe também a autobiografia negra, que normalmente relata aí os momentos da escravidão, trata sobre racismo, preconceito, sobre a emancipação do negro e como ele se vê, como ele se vê diferente dos brancos em relação à sua cidadania, sua vida, etc. E tudo mais, normalmente denunciando aí a escravidão, né? Ou mesmo as consequências do preconceito, etc. Então são vários tipos de se escrever a autobiografia. Algumas autobiografias têm finalidade política, outros têm finalidade religiosa, outros têm finalidade de apresentar ideias do próprio pensador, etc., né? Então, na própria autobiografia, recria-se a vida de quem escreve. Nisso há similaridade com a ficção. Há uma certa igualdade, parecido com a ficção, na medida em que o autor ele fantasia algumas partes ou ele aumenta algumas partes de acordo com o que ele acha conveniente, né? E nisso não é propriamente a verdade, e sim um relato pessoal sobre a própria vida. E é interessante isso, né? Na autobiografia prospera uma ideia pós-moderna, que é que cada pessoa tem sua forma de entender e de encarar a vida, né, apresentando aí no próprio livro suas ideias, aquilo que ele acha como verdade, etc., né? Em seguida, a autora coloca como ler uma autobiografia, agora analisando as 3 etapas de uma leitura de livros, especificamente analisando aqui as primeiras leituras. Primeira leitura básica, que é o estágio gramatical; segunda leitura no nível de investigação, que é o estado lógico; e terceira leitura, que é o estado retórico, né? No primeiro tipo de leitura, você vai querer saber do que se trata essa autobiografia e como é que se desenvolveu essa vida que está relatada. Então a primeira pergunta a ser feita ao ler o livro é o que aconteceu, quais são os relatos que aquela autobiografada está relatando, né?
examinando aí o título, a capa, o sumário, você vai entender basicamente um pouco do que aconteceu com aquela pessoa. E ainda, outra pergunta: quais são os eventos centrais da vida do autor? Você vai destacar e anotar os eventos principais que trazem mudanças na própria vida do autor, né? Em seguida, que eventos históricos coincidem ou se fundem com esses eventos pessoais? No momento em que a pessoa está vivendo, o que aconteceu na história dele, né? Você pode fazer até mesmo um quadro relacionando os eventos da autobiografia e os eventos que aconteceram naquela época, os fatos daquela época, né? E isso é interessante. Qual é a pessoa ou o povo mais importante na vida do escritor? Que eventos compõem o esboço dessa história? Tudo isso para tentando relatar aí e entender do que se trata, qual foi o desenvolvimento e qual é a pessoa mais importante colocada naquela história, né? Se teve uma pessoa que foi vital para aquela pessoa, etc. Em seguida, temos aqui dê outro título, subtítulo ao próprio livro, você vai resumir, colocar um subtítulo naquele livro, etc. Após entender do que se trata o livro e esse relato propriamente com relação a isso, agora você parte para o segundo nível, que é o estágio lógico, onde você vai buscar aí entender o desenvolvimento, compreender aquela narrativa propriamente, né? E revisando basicamente os rascunhos, os trechos que você colocou no estágio gramatical, agora você vai anotar no seu diário as perguntas que você está procurando a resposta, né? Primeiro, que padrão o escritor descobriu em sua vida? Qual foi algo que foi relativo à vida dele, que trouxe mudanças e que foi aí algo que é realmente vital na vida dele? Qual é a temática que amarra a narrativa, né? Ou seja, se a autobiografia ela é cética ou se é uma autobiografia espiritual. Qual é o ponto de virada dessa vida? Há alguma espécie de conversão? Em se tratando de uma autobiografia espiritual, normalmente o autor parte de uma vida de não crença até um momento de conversão ou um momento de mudança na sua vida religiosa. O Santo Agostinho é um exemplo claro, né? Ele relata sua vida profana, sua vida fora do cristianismo, para depois relatar a sua conversão e tudo mais, né? Então a descoberta desse momento é algo realmente importante que você tem que entender e buscar entender isso, né? O ponto de mutação na vida daquela pessoa, né? O ponto de conversão. Ou mesmo se for um autobiografado cético, qual foi o momento que ele entendeu que as suas ideias iriam prosperar, qual foi o momento que ele atingiu a ideia central que ele pretendia, etc. Né? Aí, em seguida, tem outras perguntas. Né? O escritor se desculpa do quê? Né? Ao se desculpar, como ele se justifica? Ou seja, se o escritor tem algo que ele acha que cometeu um erro e que com o passar do tempo reconhece isso e coloca na autobiografia, né? E normalmente nenhuma vida ela é impecável, toda vida tem determinados erros, né? E isso passa também em relação à própria autobiografia, onde o próprio autor vai relatar os erros que ele cometeu em vida, né? Qual é o modelo, o ideal de vida dessa pessoa? Para uma pessoa que busca santidade, como Santo Agostinho, o ideal seria justamente isso. Para aquele que é cético, buscar aí uma ideia de uma vida mais racional ou alcançar certos direitos em relação a autobiografias, por exemplo, relacionadas à escravidão, ou mesmo evidenciar uma ideia política, se for uma autobiografia política, etc. Né? Por último ainda, qual é o fim da vida, o lugar onde o escritor chegou, se ele encontrou o fim ou se descobriu isso tranquilamente, né? Ou seja, que é o ponto de chegada, até que ponto daquela vida dele em que ele escreve aquele livro, a autobiografia, se ele conseguiu chegar àquilo, né? E qual é o fim que ele considera. Normalmente os escritores escrevem a autobiografia no final da vida, né? Então onde já não tem mais o que relatar assim de grandioso, e lá ele sempre coloca no final dos últimos capítulos aquilo que ele entendeu como sendo o alcance e o fim da sua própria vida, né? Então nisso agora é só revisitar, basicamente ele ler, analisar o capítulo e revisitar essas questões para justamente saber a temática da vida do autor e como ela se desenvolveu. Em seguida temos o terceiro estágio, que é o estágio retórico. No estágio retórico é necessário que você tenha a participação de outra pessoa para você dialogar sobre aquele livro, né, para tentar sanar algumas dúvidas relativas a ele. Então, várias perguntas devem ser questionadas em um debate e até mesmo tentar entender aquele livro, né? O escritor está escrevendo para si mesmo ou para seu grupo?
Normalmente o escritor ele pode tratar para si mesmo da sua vida como se fosse uma espécie de diário, relatando para si os atos e tudo aquilo que ele realizou, ou mesmo pode ser uma autobiografia para os outros, né? Por exemplo, um político que escreve a autobiografia visando o seu partido, visando o seu grupo de apoio. Em seguida temos outra pergunta. Quais são os 3 momentos ou estruturas de tempo da autobiografia? Você deve analisar os 3 momentos daquela autobiografia, né? O momento em que aconteceu os fatos narrados na autobiografia, o momento em que foi escrito aquele livro, né? E o momento da própria leitura do livro. Tudo isso para você contextualizar e entender aquela autobiografia no seu próprio contexto. Né? Entender os fatos que aconteceram na autobiografia vai te fazer compreender melhor a história, o contexto. O momento que foi escrita a autobiografia, né, é bem interessante também, porque você pode trazer novas informações com isso, né? Por exemplo, o autobiografado ele está preso naquele momento em que ele escreve a autobiografia. Isso traz aí todo um clima diferenciado na autobiografia, né? Ou mesmo o autobiografado tem um momento aí que ele está livre, está feliz, enfim. Tudo isso para tentar contextualizar a autobiografia enquanto você estiver lendo. O momento em que você está lendo também é importante para você entender o contexto contemporâneo. Né? Você sempre vai partir da leitura da autobiografia a partir das suas próprias ideias e tentando entender e contextualizar a autobiografia no próprio contexto histórico dela. Né? E nisso tentamos entender também a autobiografia no sentido de que quando a autobiografia ela é escrita muito rápido, normalmente ela relata aquele momento. Quando a autobiografia ela é escrita ao longo da vida do autor, ele tem mais tempo de revisar, é algo mais maduro, né, onde ele pôde analisar num contexto maior e você tem uma maior expansão das ideias do autor sobre sua própria vida. Né? Então não é possível fugir de uma leitura da autobiografia com suas ideias contemporâneas. Né? É impossível compreendermos completamente a vida de alguém porque nós não estamos naquela época, mas nós sempre tentamos entender aquele próprio sistema, aquela vida que estava. Então, por isso que é interessante ler aí outras obras também naquele contexto que você possa compreender a época também, né? E evitar sempre o chamado snobismo cronológico, que é essa ideia, basicamente, que as pessoas têm de acreditar que tudo que é mais novo é melhor daquilo que é mais antigo. O C.S. Lewis utiliza essa expressão, né, o snobismo cronológico, né, não tentando aí demonstrar para vocês que basicamente a autobiografia ela relata a vida de alguém em determinadas épocas, né, e aquele relato não quer dizer necessariamente que aquela pessoa seja pior ou melhor do que as pessoas atualmente. Normalmente são seres humanos e o pensamento não varia tanto assim de pessoa para pessoa. Né? A tecnologia que se altera, mas a ideia do ser humano em si ainda permanece durante várias eras. Né? Então é interessante você compreender outro ser humano a partir do seu próprio relato e tudo mais. Né? Outro questionamento: em que consiste o julgamento do escritor? Se durante a autobiografia o escritor critica algo, você vai pesquisar e ver o que ele critica. Normalmente nas autobiografias aí, negras, né, norte-americanas, eles relatam o preconceito, eles criticam o preconceito, criticam a escravidão. Né? Outros ainda, que são, por exemplo, autobiografias políticas, criticam o sistema que ele combate, etc. Né? E aí você vai fazer o questionamento, né, se você concorda com essa crítica ou não, né, ou você vai fazer o questionamento também se você chega à mesma conclusão ou conclusão diferente daquela do autor sobre aquele padrão de vida, né, ou se falta algo na autobiografia. Então, se você concorda, por exemplo, com a conversão de Santo Agostinho, se foi algo que você vê como algo valioso, ou mesmo analisando aí um livro mais cético, né, como As Ideias de Descartes, por exemplo, na sua autobiografia, se aquilo corresponde ao que você acredita também, etc. Né? E ainda você concorda com o que o escritor fez, ou seja, os atos da vida daquele autobiografado, foram atos que foram interessantes, foram atos que você concorda que devem ser repetidos, né? E que benefício você tira dessa história? Qual a experiência que você tem e o que você compreendeu daquela autobiografia? Tudo isso aí para contextualizar, para entender melhor a obra e para debater aí nesse estágio retórico.
Logo em seguida, temos na página 174 a relação de autobiografias que a autora coloca, né? E ela coloca um resumo e cada autobiografia. Temos aqui Santo Agostinho, As Confissões, que foi a primeira autobiografia. Margaret Kemp, né? O livro de Margaret Kemp, de 1430, né? Michel de Montaigne, né? Os Ensaios. Santa Teresa d'Ávila, O Livro da Vida. René Descartes, Meditações. John Bunyan, né? Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, em 1666. Mary Rowlandson, Narrativas do Cativeiro e Restauração. Jean-Jacques Rousseau, Confissões. Benjamin Franklin, a autobiografia de Benjamin Franklin, né? Henry David Thoreau, Walden. Harriet Jacobs, né? Incidentes da vida de uma escrava contados por ela mesma. Frederick Douglass, Vida e Tempo de Frederick Douglass. Booker Washington, Memórias de um Negro. Friedrich Nietzsche, né? O Ex Homo. Adolf Hitler, Mein Kampf. Aqui ela coloca a autobiografia de Adolf Hitler não como exemplo, mas sim como basicamente algo que relata como sendo autobiografia. Mesmo você concordando ou não com as ideias de Adolf Hitler, é interessante para você entender como forma de autobiografia e uma obra que trouxe influências, né, embora negativas ao longo da história, mas que é uma autobiografia de relevância histórica, né? Temos aqui Mohandas Gandhi, né? Temos aí A Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Gertrude Stein, né? Thomas Merton. C.S. Lewis, né? O Surpreendido pela Alegria, onde ele narra a conversão dele. Malcolm X, a autobiografia de Malcolm X, que traz muita ideia em relação a preconceitos, né? E reivindicações de direitos. A Mais Cetros, né? O Diário da Solidão. O Alexander Solzhenitsyn, Charles Colson, Richard Rodrigues, Gilbert Conway, Eli Wilson e vários outros aqui temos nessa lista, né? A maioria dos livros aqui indicados pela autora são autobiografias relacionadas à própria política dos Estados Unidos, mas existem outras autobiografias, não existe necessariamente uma ordem canônica de autobiografias, né? E sim você tem que buscar aquela autobiografia de uma pessoa que você acha que é relevante e que agrega algo, que fez algo que você acha que deve ser valorizado, que deve ser analisado. Então, esse é o capítulo 6º. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.